Fala galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Como já sabem, sou Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. E nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos propostos no PET 1 do volume 1 para o ano de 2021 para a primeira semana de Geografia do 8º ano do ensino fundamental. Nessa semana, nós iremos falar da unidade temática Conexões e Escalas. O objeto de conhecimento será a comparação territorial do Brasil. O conteúdo relacionado será a formação territorial do Brasil. E o tema da aula, Brasil, Organização Territorial. Como já é de costume, vou pedir para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho da notificação, deixar sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. E também sejamos solidários. Compartilhe esse vídeo para o máximo de colegas para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes e professores em Minas Gerais. Aos professores, poderão utilizar esse vídeo como recurso didático e ao aluno poderá então utilizar esse material aqui produzido para entregar suas atividades e conseguir a sua aprovação. Bom, o tema Brasil, Organização Territorial. Caro estudante, cara estudante, nessa semana nós vamos compreender e reconhecer como o território brasileiro ele é constituído em termos de limites, fronteiras e também analisar as fronteiras que se modificaram ao longo do tempo de formação e ocupação territorial do país, devido a vários fatores relacionados, principalmente às atividades econômicas desenvolvidas historicamente no país. Então, vamos recapitular alguns conceitos principais. A começar pela formação territorial do país nesse mapa político. Nós temos aqui os estados brasileiros e a capital do nosso país. E nós temos a fronteira, que nós chamamos de fronteira marítima, e a fronteira terrestre, sendo a fronteira terrestre superior à sua extensão em relação à fronteira marítima. Cada uma delas tem as suas vantagens e desvantagens, como, por exemplo, a vantagem da fronteira marítima, com o desenvolvimento de atividades econômicas importantes, como, por exemplo, o turismo, o lazer, a pesca e o extrativismo mineral, muito comum nessa região. Nós temos ainda a desvantagem de uma fronteira terrestre extensa como a nossa, que é a dificuldade do governo e um desafio até de proteger essa fronteira aí dos países vizinhos que muitas das vezes utilizam dessa fronteira para captação de recursos no território brasileiro ou quem sabe ao transporte de mercadorias ilegais. Nesse sentido, nós sabemos que o Brasil ele é um país considerado continental, que tem uma extensão territorial extremamente grande, comparando-se, por exemplo, com a extensão territorial da Europa ou, quem sabe, até da Oceania. Devido a essa sua grande extensão territorial, tanto longitudinal como latitudinal, vai apresentar uma biodiversidade diversificada. E essa diversidade natural apresenta no país realidades sociais, culturais e econômicas também bastante contrastantes, diferentes entre si, como, por exemplo, o desenvolvimento econômico da região sul e sudeste, completamente diferente da região norte e nordeste. O Brasil ocupa aí boa parte da porção sul do continente americano. E segundo o IBGE, nós temos aí mais de 8 milhões de quilômetros quadrados de extensão, com 26 estados e o Distrito Federal, e superior a 5.500 municípios. O Brasil, pessoal, apresenta essa extensão territorial, as fronteiras, como eu já falei, terrestre e marítima, fronteiras importantes aí para o país. Nós temos vários países que fazem limite em fronteira com o Brasil, com exceção do Chile e do Equador, que não estão fazendo limite com o Brasil. E é banhado a leste pelo Oceano Atlântico, tá bom? Essas fronteiras aí, pessoal, nunca foram as mesmas. Ao longo da história, nós fomos ampliando as nossas fronteiras, principalmente a terrestre. E recentemente, em 2007, nós ampliamos aí, requerendo junto à ONU, a nossa fronteira marítima, devido aí às descobertas de petróleo na área do pré-sal. E falando sim em expansão da fronteira terrestre, nós temos aí as atividades econômicas importantes que contribuíram para que isso acontecesse,
como por exemplo a pecuária, as drogas do sertão, a extração da borracha, né, a mineração nas regiões de Minas Gerais. Nós temos a produção do café na região de São Paulo, dentre outras atividades econômicas importantes. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos propostos no PET 1 de 2021 para a primeira semana de Geografia do 7º ano do Ensino Fundamental. Só tenho que agradecer a você que curtiu e compartilhou esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.